Oi, gente, boa tarde. Aqui é véspera da véspera, 23 de dezembro de 2023. E daí estou aqui fazendo um dos últimos vídeos do ano. Oi, gente. Eu não sei exatamente que vídeo eu vou fazer, mas vou fazer um vídeo. Tá muito quente aqui. Bom, vamos lá. Eu criei uma nova playlist, daí tô pensando em fazer esse vídeo sobre o sobrenatural. E me veio, está vindo muito à minha mente memórias do Japão, sobre o sobrenatural ocorrido no Japão. Então vamos lá. Vai ser o segundo vídeo sobre o sobrenatural. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no Japão. Quando eu cheguei no Japão, quem me passava, assim, as informações de como era o Japão, das impressões que teve, tudo isso, né? Conhecimento, conceitos. Quem me passava mais era minha mãe. Por mais que o meu relacionamento com meu pai fosse, assim, de forma sentimental, né? Talvez até espiritual melhor, mas meu pai era de poucas palavras, então assim, não tinha um diálogo com ele, né? O que eu desenvolvia muito mais com a minha mãe, o diálogo. Então nessa parte era melhor, né? Porque meu pai era muito assim, acho que não sei se é coisa de japonês isso. Quando ele queria me dizer alguma coisa, ele, ele falava com a minha mãe e a minha mãe falava comigo. Então, quando cheguei ao Japão, a minha mãe me contou assim algumas coisas que ela percebeu lá. Olha só, primeiramente, antes de eu continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo. Se quiser deixar um olá também, passei no vídeo, pode deixar um comentário, tá? Se você tá chegando agora, eu vou dar algumas informações. Esse canal é de mãe e filha, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muitas playlists. Eu sou escritora, então tem uma playlist de processo de criação. Sou autista, sou superdotada. E eu acho que eu sou um pouco diferente, mas tá bom. E esse canal, olha eu já, ele foi aberto com o intuito de eu guardar alguns vídeos, por exemplo, de dança do ventre, né? Porque eu danço também. Sou bailarina, não sei, não me considero bem bailarina, mas já fiz balé, já fiz dança do ventre, jazz, enfim. Algumas modalidades de dança, só que eu parei. A última dança que eu fiz foi dança livre, que foram algumas danças que comecei a testar em casa e tem uma playlist de vídeo performances, que foi a última modalidade assim que eu tentei usar o corpo para expressar alguma ideia, algum sentimento, alguma vivência, entendeu? E é isso. E agora nós temos. Eu sou cristã também. E daí abri essa playlist para falar do sobrenatural. E daí, quando eu criei a playlist, foi muito estranho. Eu fui escrever sobrenatural, não consegui escrever grudado. Eu tive que separar sobre o natural. Como se houvesse algo invisível aqui que viesse sobre o natural. E nós somos muito influenciados
né? Por isso é importante a gente sempre orar. Orar muito. Porque a gente não vê, mas existem forças invisíveis sobre o seu natural. Então, o sobrenatural existe mesmo. Daí, quando eu cheguei no Japão, a minha mãe me disse, olha, esse país, ele é muito pesado. Por que ela dizia? Porque aqui, por exemplo, o aborto é permitido. Eles não são cristãos, eles não acreditam em Deus, eles são muito materialistas. Então, para eles, o aborto não é nada, sabe? Aquela vidinha. E isso ela me disse quando eu cheguei lá, julho de 2005. Ela me disse assim, quando a mulher japonesa está grávida, olha isso, é um processo que o brasileiro quer colocar aqui, lá no Japão já existe, ó, né? Então, alguns avanços são avanços da crueldade, como eu disse, do pecado original. Algumas modernidades, elas são incrustadas de diamantes chamados crueldade. Ela disse assim, a japonesa, filha, é assim aqui, ela me falando. Quando a japonesa vai ao médico e ele diz, olha, sabia, você está grávida. Ele diz assim para a gestante, e aí, você quer ter ou você quer tirar? É a primeira pergunta dele, do médico para a mulher. Assim diz minha mãe. E minha mãe falava assim, horrorizada, tipo, olha isso, Melissa, olha como é esse país. E ela ficaria horrorizada de saber que hoje estão tentando que o Brasil seja assim, né? Por que ficaria, né? Porque hoje minha mãe é acamada, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi contra o aborto, sempre foi a favor da vida. Isso foi algo que me influenciou também, né? E meu pai também. Então ela disse isso, que era pesado, por quê? Porque as mortes dessas crianças, né? E ela dizia se essas crianças, né? Que são retiradas, que são, sabe, ceifadas suas vidas, elas sofrem. O país, ele fica espiritualmente pesado. E daí a minha mãe dizia assim também, aqui nesse país, eles assim não são muito sensíveis, né? Ela comparava o Japão com aqui, né? Dizia, eles não são muito sensíveis como no Brasil, né? Não são sentimentais, são muito racionais, são muito baseados na produção, são materialistas, né? Ela queria dizer. E ela me contava que uma vez no serviço dela, um colega desmaiou, caiu no chão, e o chefe dela pulou essa pessoa que caiu no chão e continuou a trabalhar. Que ninguém parou de trabalhar, a pessoa estava ali caída e ficou ali um tempo até que alguém socorresse e ninguém parou nada, sabe? Só que eu vi um caso desse esse ano aqui no Brasil. E ela dizia: oi, filho. E ela dizia assim: esse país é muito pesado porque aqui tem muito suicídio, né? E realmente lá no Japão, por exemplo, né? Tem muitas pessoas que vão para o Japão em busca das sakuras, né? Que são as cerejeiras, que são flores lindas, que elas são muito frágeis, porque assim, elas florescem e logo elas caem, né? Porque lá no Japão venta muito.
Mas elas também são muito fortes, porque você vê as cerejeiras assim secas, mas quando chega o tempo certo, ela floresce lindamente. Então, se ela não está morta, ela só está se fortalecendo para florescer. Lindo isso, né? Ó, pega isso para você. Você não está seca, você não está morta, os seus sonhos não estão mortos. No tempo certo, tudo vai florescer. Só que muita gente aproveita às vezes o tempo de Sakura, por exemplo, às vezes vem de outros países, entendeu? Para cometer ali o ato suicida, né? E principalmente ali no Monte Fuji, que na verdade o Monte Fuji, a pronúncia correta é Monte Fuji, né? Fuji-san. Que acho que o J tem som de D. E o Monte Fuji tem uma plaquinha lá, sabe? Na base do Monte Fuji, porque lá tem uma floresta também no Monte Fuji. E aí tem uma placa na frente, acho que dessa floresta, escrito assim: proibido se suicidar aqui. Então, esse foi inicialmente as informações que minha mãe passou sobre o país. Daí vamos lá falar sobre algumas experiências no Japão. Tá me vindo à mente uma colega minha. Na verdade, já me veio várias vezes à mente ela. E daí hoje eu vou contar pra vocês. Essa foi a segunda fábrica onde eu trabalhei. Foi o lugar onde deu certo, que foi na Mitsubishi. O primeiro lugar que eu trabalhei, eu fiquei só um mês, não deu certo. Fui demitida, fiquei péssima. Daí eu lembro que me falaram: não, é assim mesmo. Fica calma, né? Vai dar certo. No próximo. E eu já com aquela mente, tipo, ai meu Deus, acho que não vai dar certo pra mim, acho que tipo, sou furiô. Furiô é peça com defeito, né? Não, as coisas não dão certo pra mim. Mas aí realmente deu certo. É legal quando você já sabe a continuação da história. Se a gente soubesse, a gente não sofreria tanto, né? Só que a gente não sabe, né? Do futuro, Deus não permite. E não é mesmo, Deus está sempre sondando. Então, que a gente tenha um bom comportamento, não se desespere, né? Isso eu digo para mim mesma, que é muito difícil, né? E se alegre mesmo na tristeza. Uau, se alegrar na tristeza. É preciso tentar, né? E nessa fábrica, não que na primeira eu não fui bem recebida. Na verdade, eu não fui nem bem nem mal recebida na primeira fábrica. Foi assim uma coisa neutra, entendeu? Não foi como numa outra fábrica que lá na frente, depois de já sair da Mitsubishi, eu vou trabalhar que eu sou hostilizada, né? Me recebem super mal. Nessa primeira que eu trabalhei, fui neutra. Na segunda, então quando eu cheguei, eu não esperava ser bem recebida, né? Eu achei que seria neutro. Mas quando eu cheguei, eu fui super bem recebida. As pessoas vieram me cumprimentar, sabe? Teve gente que ficou amiga mesmo, sabe? Deles se tornarem amigos dos meus pais, da gente. Não lembro se a gente fez passeio juntos, enfim. E. Enfim, fui super bem recebida, né? Nessa segunda fábrica. E tinha uma moça que ela era sempre sorridente. Ela era bem gordinha, do cabelo curto, parecia ser bem novinha,
sabe? Talvez pudesse parecer que ela era mais velha porque ela era bem cheinha, mas dava pra ver pelo rosto dela que ela era bem novinha. E devia ser adolescente. Eu cheguei no Japão com 24 anos. Eu era nova, né? Hoje eu me vejo, mas na época eu não me achava, eu já me achava velha. Só que os japoneses achavam que eu tinha menos de 15 anos. Sim, muitas vezes eles falavam, você já tem idade para trabalhar? Porque eu acho que o trabalho lá, a partir dos 15 anos, já pode trabalhar nas fábricas. E eu dizia, posso. Certeza. E eu tinha 24, eles achavam que eu tivesse 13, 14. E... às vezes eu almoçava perto dessa moça. E ela tava sempre rindo, tava sempre sorrindo. E eu criei uma mania, porque assim, eu não queria perder tempo. Eu tinha uma noção de quando eu estava na fábrica, de que eu estava vendendo o meu tempo. De que eu tinha uma noção de que o tempo era meu, entendeu? Como algo querido. E que eu estava vendendo porque eu precisava, né? Eu estava lá no país para trabalhar, estava com os meus pais. Tinha uma ajuda que meu pai estipulou para dar todo mês, ele dividiu, né, as contas e ele dizia era uma ajuda simbólica, realmente. E eu tinha os meus gastos e uma parte que eu guardava, que meu pai, ele era bem rígido nisso, tem que guardar. Mas assim, eu sempre fui boa nessa questão, sabe? Eu sempre fui bem econômica. Mas, peraí, eu acho que eu tô fugindo do assunto porque é meio pesado. Tá, que eu vendia meu tempo. Eu cheguei com essa ideia tão forte que eu cheguei a me sentir mal em estar vendendo meu tempo ali. Eu cheguei a sentir que eu estava me prostituindo. Eu cheguei a sentir que havia algo errado ali. Entendeu? E daí, mais pra frente, isso desenrola, né? Mas assim, inicialmente, o que eu fiz? Eu fazia o meu trabalho na linha, estava ali em pé na linha, fazendo o trabalho, e eu comecei a fazer exercícios físicos entre um trabalho e o outro, porque você fica esperando, aquela esteira vem correndo, né? E eu trabalhava com panela. Às vezes trabalhava com um aspirador de pó. E daí, só que assim, quando você começa no trabalho, quando eu comecei nesse trabalho, eu era péssima, porque eu não dava conta. Daí vinha o chefe para ajudar, o Tantocha, que é o brasileiro que te contrata, que faz as traduções, enfim, né, que faz o transporte, ou que contrata alguém para fazer o transporte. Então, no início, nossa, eu foi o caos o primeiro dia, eu lembro. E daí, só que com o tempo, você vai ficando muito rápido, porque você faz sempre a mesma coisa, você vai ficando muito rápido e sobra tempo, entendeu? E eu, assim, uma das coisas que dava raiva nas pessoas é que eu sempre tive sorte, sempre peguei os trabalhos mais leves do Japão. Porque lá no Japão é assim. Quem é jovem vai pegar o trabalho leve e rápido. Quem é mais velho vai pegar o trabalho mais pesado e mais lento. Entendeu? E os homens pegam trabalhos mais pesados, que tem que erguer as coisas. E os meus trabalhos sempre foram bem leves, entendeu?
Então, sobrava um tempo e eu comecei a fazer exercício, comecei a fazer alongamento na linha. E essa moça, ela me olhava, e eu vejo agora ela me olhando como se eu estivesse lá na linha trabalhando. E ela ria, mas ela ria gostoso. Tipo, nunca vi isso, nunca vi alguém no Japão, um decassegue, fazer alongamento, fazer exercício físico. Eu sei que o japonês, ela devia pensar, né? Eu sei que quando eu cheguei nesse Japão, eu não sei, talvez ela fosse criança quando ela chegou lá. Ele chega no trabalho e antes de começar o trabalho, toca uma musiquinha, é assim, e faz o Taiso, né? Que é, faz os exercícios lá e tal, e alonga, pai, pula, e faz assim. Tem toda uma coreografia do alongamento, mas no meio do trabalho eu nunca vi isso. Por isso que eu digo que eu sou estranha, e eu sou estranha mesmo. Mas porque eu tinha algo dentro de mim que não queria estar naquele lugar, vendendo o meu tempo. Eu achava que o meu tempo era tão precioso que eu tinha algo melhor com o que fazer com esse tempo. Então, comecei a criar estratégias de burlar, de tomar, não me sentir assim uma prostituta do tempo. Eu cheguei a escrever poesias quando depois lá na frente eu vou ter síndrome do pânico e vou começar a escrever sobre algumas coisas sobre isso, né? Como eu sentia que eu estava vendendo meu tempo, prostituindo meu tempo, enfim, que talvez às vezes não, para mim não fazia muito sentido estar ali, eu não sabia, sabe? E aí, mais pra frente, eu vou começar a fazer outras coisas enquanto trabalhava. Criar músicas, criar histórias, melodias. E daí eu começo a fazer isso em todo o tempo. E aí vem da superdotação e eu nem sei. Porque a superdotação, você tem um monte de pensamento e você não consegue controlar. E você precisa, precisa, entendeu? Apontar esses pensamentos. E os pensamentos não escolhem a hora. Principalmente se você se sente oprimida, aí que eles vêm. A criação, a criatividade, ela vem com força, porque é como se fosse uma maneira de romper, entendeu? De, sabe, como se tivesse com amarrada, acorrentada, de a criatividade vem para te libertar, fazer assim, ó. E, e aí eu começo a criar música, e às vezes, por isso que muitas vezes as pessoas não gostavam de mim. As pessoas falavam assim, por que você é tão distraída? Você tá pensando no quê? Daí eu ia falar, não, eu tô criando uma música aqui. Não, é que eu tô criando uma poesia, sabe? Não é porque eu vou escrever um livro e eu tô criando a história desse livro. Eu não poderia, né? Falar, minha filha está fazendo isso aqui, mas é que não tem hora, eu não posso controlar, isso é incontrolável. Entendeu? E as pessoas não entenderiam. E hoje ainda as pessoas não entenderiam e não entenderão daqui 1000 anos ainda sobre isso, acredito. E essa, eu tô enrolando porque é meio pesado. E ela ria, né? E eu achava ela tão divertida, só que não era amiga dela, sabe? Porque ela conversava com outras pessoas e ela mais dava risada. Eu não via ela tanto conversando. Ela tinha as amigas dela. E assim, eu nunca soube fazer amizade com ninguém. Se a pessoa vinha conversar, fazer uma pergunta, eu respondia e só, entendeu? Nunca consegui interagir. Isso vem do autismo, né? E outra, eu sempre tô tão ocupada com os meus. Com a minha aceleração de pensamento, que como que. Entendeu? Eu tô aqui dentro tá muita coisa, né? Eu não tenho jeito pra, sabe? Pra conquistar, pra. Não. E até que um dia eu sei dessa moça, né? Que ela caiu da ponte.
Ela caiu, porque assim, existe uma ponte, eu acho que é essa, entre um estado e outro. Eu morava em Saitama, Honjo, cidade de Honjo, e ficava perto de Gumaken, que é outro estado. E havia uma ponte lindíssima. Mais pra frente eu vou conhecer mais, porque eu vou namorar um rapaz, né, que ele morava na cidade vizinha, no outro estado, mas pertíssimo, como se fosse um outro bairro, sabe? Ó. E aí eu soube que ela tinha falecido, né? Que ela tinha caído dessa ponte, tinha rolado lá pra baixo. E aí eu fiquei muito triste. E ela deixou uma carta, né? E eu sei que ela era de uma igreja lá do Japão. Lá no Japão, outro dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Porque lá tem igrejas. E ela era de uma igreja. E ela deixou uma cartinha dizendo: não consegui controlar o mal que existe em mim. Foi a única coisa que eu soube dela. E eu fiquei extremamente triste. Eu quero dizer para vocês que eu não acredito que o inferno ele seja uma sentença eterna. Por que isso? Eu já acreditava nisso, que não é uma sentença eterna, mas existe um Apocalipse, uma passagem que conta que quando Satanás ele é preso, eu não lembro exatamente onde que é, se é um buraco, onde que ele é preso. Ele é acorrentado, ele é preso, e ele é preso por 1000 anos. E aí ele é solto. E também, Jesus quando morre, antes de ressuscitar, ele vai ao inferno. E só depois ele ressuscita. Então, no que eu acredito? E outro dia eu vi um rapaz que é pastor. E ele já teve ideação suicida, enfim, Deus livrou ele disso, né? Ele sofreu abusos na infância. Fora isso, o pai dele não encarava muito bem, achava que ele se fazia de vítima, que a depressão dele era vitimismo, um monte de coisa. E eu vi ele dizer que não acredita que o suicídio é o fim, que acredita que Jesus pode buscar até no inferno. E eu acredito nisso, porque Jesus desceu ao inferno. E outra, Satanás, ele fica preso 1000 anos e depois é solto. Se o pai da crueldade, o pai dos psicopatas, fica preso 1000 anos e é solto, por que uma pessoa que se matou por tristeza ficaria presa para sempre no inferno? Não que não vá ao inferno, com certeza vai ao inferno. Porque eu já vi vários relatos de que não tem como, a pessoa se suicidou, ela vai para o inferno. Mas ela não precisa ficar ali para sempre. Mas o que acontece com suicida? Eu acredito que é muito parecido com aquele filme, Amor Além da Vida. A pessoa entra em transe, a pessoa entra no estado de cegueira, entende? Que é como se enegrecesse os olhos. Outro dia eu falei para vocês da cura dos 2 cegos, né? Que Jesus disse: conforme você crê, assim será feito. Você crê que eu posso te curar, né? E muitas vezes isso que leva a pessoa a cometer esse ato é alguma cegueira, né? É algo que não basta só Deus querer, a pessoa tem que querer, né? Sair disso.
E aí essa foi uma das experiências, não foi sobrenatural, mas foi uma confirmação de que realmente o Japão, né, é um país onde ocorre, mas aqui também, né, ocorrem muitas coisas muito tristes, né? Pode ser polêmico, mas eu sinto no meu coração de orar por essa música. Eu tenho uma outra experiência também em relação a isso, mas eu faço no outro vídeo. Que eu era mais nova ainda. Uma certa vez, a minha mãe me disse que estava sentada na cama dela e ela viu um ser saindo do guarda-roupa. Um ser horrível. E ela não falou bem como que ele era, mas que ele veio pra cima do meu irmão pra atacá-lo. Tipo, pra acabar com a vida dele. E a minha mãe reagiu. Eu não sei exatamente o que ela fez, mas ela reagiu. Ela ficou assim, querendo levantar e atacar esse ser que veio pra cima do meu irmão. Entendeu? Só que agora eu lembrei de uma parte que eu não tava lembrando. Ela me disse que o ser segurou ela. O ser não é esse ser. Alguma força segurou ela e ela ficou paralisada. E ela não conseguiu se levantar, ela só ficou olhando. Mas eu acho que ela ficou orando. E aí o ser foi embora. Eu tive duas experiências de ver fantasmas no Japão. Duas não. Ai, meu Deus. Não é duas. É que eu tô contando com a vez que eu vim aqui quando eu tinha acabado de chegar do Japão. Acabado? Não, já tinha um tempo que eu tava aqui. É que foi tão parecido que da minha cabeça uniu, que é a mesma vestimenta. Eu nunca não. Lá no Japão, o que eu vi foi uma vez só. Que foi um ser bom. Porque tava toda de branco. Foi num período que eu tava escrevendo bastante. Eu já tava escrevendo contos. E eu escrevia muito no sábado, né? Porque domingo era dia que a gente saía para almoçar com meu pai, a gente saía para passear, então acabava não escrevendo. E no sábado meu pai estava trabalhando e eu ficava ali aquele tempo, principalmente de manhã, né, escrevendo. E daí eu me lembro de estar com o computador aqui, eu já contei algumas vezes, né? Mas é legal contar agora que tá com a playlist do Sobrenatural. E aqui tinha uma janela que dava para ver lá embaixo. Era térreo, mas ele ficava assim um pouquinho alto, sabe? Não era. Ficava um pouquinho alto assim o quarto, o lugar onde estava, e a rua ficava assim como se fosse alguns degrauzinhos assim para baixo. Só que essa janela, ela refletia a cozinha, né? Ela ficava assim meio espelhada, então às vezes eu me olhava, dava para ver meu rosto assim, sabe? E daí eu tô escrevendo, na hora que eu olho pro lado assim, eu vejo uma mulher, uma japonesa de camiseta branca, toda branca, passando. Só que eu já pensei várias vezes se era alguém na rua, mas se fosse alguém na rua, eu ia ver, estaria assim, parecendo mais baixa a imagem, entendeu? E a imagem que eu vi não era baixa, era a imagem aqui, normal.
né? Porque a casa era um pouquinho acima, como eu disse, né? E aí eu percebi que era na cozinha, na verdade, que estava passando. Mas como que apareceu uma japonesa na cozinha e ela estava indo para um lado onde não tinha porta nem janela. Ela estava indo para a cozinha. Entendeu? Se ela tivesse... E outra, como que essa japonesa entrou em casa, né? Lá no Japão, eles costumam manter as portas abertas, mas a gente, com o costume brasileiro, a gente sempre deixava as portas fechadas. Só tava... Nesse dia só tava eu e meu irmão. Acho que meu irmão tava dormindo ainda. Era de manhã, como eu disse, né? E... eu não sei se minha mãe tinha saído, mas minha mãe não tava. Tinha saído com meu pai, enfim. Mas só tava eu escrevendo e meu irmão dormindo. E aí eu vi essa japonesa, daí eu fui pra cozinha e olhei e não vi nada. Daí eu tenho certeza esse. Foi realmente que eu vi foi um espírito. Principalmente pela roupa, assim, estar de branco, né? Ah, eu já vi algumas períodos de festa no Japão que ele sai na rua, assim, tocando música, cantando. São alguns festivais que tem lá, que eu não sei dizer o nome. E eu já vi, assim, daquela janela, o pessoal passando. Você vê aquela cabecinha lá embaixo. Não foi como essa visão que eu vi. Essa visão que eu vi da janela, a cabeça não estava baixa, a cabeça estava normal, como se estivesse dentro de casa, refletida a parte da cozinha, como eu disse. Enfim. Essas são as experiências hoje que eu tenho para contar para vocês. Ore, né? Ore bastante. Ore pela sua família. E eu não vejo nada de mal de você orar pelos falecidos. É tempo de orar também pelas pessoas que já faleceram. Amém? Pelas pessoas que estão aí. E olha uma coisa que eu vi outro dia uma pastora falando que eu achei muito interessante. Que teve um momento que Deus falou para ela, porque ela estava orando por todo mundo. E Deus falou para ela, não está no momento de você orar pela sua vida, de você orar por você, né? Então ore pela sua vida, ore pela sua saúde, ore por aquilo que você pode fazer por você mesma e você não tem feito. Amém? Ore em nome de Jesus para Deus estender as suas fronteiras, a sua capacidade. Ore se algo na sua vida está definhando, para que Deus possa retomar o seu poder sobre isso, né? Sobre a sua circulação sanguínea, a sua visão, a sua fala, sua vida familiar, social, financeira, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Hoje é véspera da véspera. Eu vou tirar uma palavrinha aqui. Isaías 65:8. O Senhor diz: quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Assim também, por amor dos meus servos, eu não destruirei todo o meu povo. Farei com que os descendentes de Jacó e o povo da tribo de Judá tenham muitos descendentes e com que sejam donos da minha terra. O meu povo escolhido será dono da terra prometida e sempre viverá nela. E se o meu povo procurar fazer a minha vontade, a planície de Saron servirá de pasto para suas ovelhas e o seu gado passará no vale da desgraça. Mas alguns de vocês se afastam de mim, desprezam o meu monte santo e fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino.
Pois então o destino de vocês será morrer à espada, eu farei com que todos fiquem de joelhos para serem mortos. Pois eu os chamei, mas vocês não responderam. Eu lhes falei, mas vocês não deram atenção. Pelo contrário, fizeram o que me desagrada, escolheram coisas que me aborrecem. Portanto, o Senhor diz: aqueles que me servem terão comida e bebida, mas vocês passarão fome e sede. Eles serão felizes, mas vocês serão humilhados. Eles cantarão cheios de alegria, mas vocês gemerão de tristeza, chorarão com o coração cheio de angústia. Amém. Olha, eu não sei, essa palavra saiu, eu não sei se você tem oferecido comida, bebida a deuses estranhos. Eu não sei se você tem consagrado as suas coisas. Aqui que ele tá falando? Falando deuses da sorte. Cadê? E ele tá irado com isso. Talvez você está oferecendo, fazendo pactos. Não é com Deus que você tá fazendo. Tá fazendo com o outro. E Deus está me usando aqui para te dizer: se livra disso. Porque isso vai trazer a sua ruína. Olha só. O que ele fala aqui? Fazem ofertas de comida e de vinho a Gade e a Mene, os deuses da sorte e do destino. Talvez você está muito preocupado com a sua sorte, o seu destino, procurando dinheiro. E Deus me disse: não seja ganancioso. Ele tem me dito: não seja gananciosa, comemore com aquilo que você tem. Olha a confirmação aqui. Quando alguém encontra algumas uvas cheias de suco numa parreira, diz: não vamos destruí-las, pois o vinho que fizermos com elas será uma bênção para nós. Então, se o seu armário tem pouca coisa, glória a Deus, porque foi Deus que te deu. Não vai conseguir algo com deuses estranhos. Não vai conseguir ouro e dinheiro de forma errada. Amém? Deus abençoa o seu propósito. Eu falei o tempo inteiro no vídeo como eu me sentia mal. Eu ganhava bem. Eu penso sempre nisso. Eu ganhava bem e eu não tinha propósito nenhum. Hoje, eu ganho muito mal, sabe? É muito difícil para nós aqui como família. Mas eu tenho um propósito, sabe? Estou engajada com os meus livros. Eu fico emocionada, eu fico muito tocada por Deus. Entendeu? Às vezes o que o diabo oferece é muito mais vantajoso, mas não vai compensar. Você vai se sentir uma prostituta, mesmo que não seja uma. E aqui, nem no desespero, não vá atrás daquilo que não vem de Deus. Aqui ele diz que você é a uva que sobrou nessa parreira. Que todas as outras caíram e você sobrou fiel. Seja fiel a Deus, seja aquela uva que ficou lá, tá cheia. Você fala: mas uma andorinha só não faz verão, só eu sozinha aqui? Vai sim, vai fazer. E às vezes, por causa de você, Deus não vai destruir a família inteira. Por causa de você, da sua fidelidade.
E será que Deus só aparece onde existe honra, né? Onde existe boa aparência? Quantas vezes, né, que Jesus foi humilhado, desonrado, falaram até que ele estava com Satanás, né? A nossa honra está aqui, o nosso coração é insondável, só Deus sonda, entendeu? Que muitas crueldades, elas são feitas no oculto, entendeu? Enquanto as pessoas estão olhando, muita gente trata muito bem você. Mas quando ninguém tá olhando, a pessoa vai lá e pisa em você. Não é assim? É bem assim. Quando todo mundo tá olhando, a voz fica mansa. Quando ninguém tá olhando, a voz fica áspera. Então é isso, assim termina o vídeo. Tirar mais uma e fecho. 2 Coríntios 16, repito. Não, 2 Coríntios 11, 16. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco. Mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo, os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Meu Deus, às vezes parece que a crueldade é o caminho da sanidade, né? Mas não é. O caminho da espada é o caminho da destruição. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, eu também sou. Eles são descendentes de Abraão, eu também sou. Eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Amém. Aqui eu acho interessante que ele diz: já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos. Como eu disse, né? Deus vê além das aparências, né? Aquilo que é de Deus, ele é loucura, entendeu? É loucura. Você tem que sempre estar afinado com Deus. Mas uma coisa é certa, essa loucura sempre traz amor, paz, esperança, alegria, né? A loucura de Deus, ela nunca vai trazer tristeza, entendeu? Ela nunca vai trazer, por exemplo, solidão. Ela vai trazer, vai te conectar com outras pessoas. Deus vai começar a mostrar para você pessoas que precisam de você. Mesmo você não tendo, dizendo, eu não tenho nada para oferecer, tem sim. Você tem muita coisa, tem muito dom embutido aí dentro de você. Amém? Você só não pode oferecer presentes para deuses estranhos. Comida, bebida, nada disso. Nenhum deles podem te ajudar. Só o Deus único, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Assim termina esse vídeo. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor venha estar restabelecendo a nossa alegria de viver. Em nome de Jesus, nos protegendo de todo ataque do inimigo. Em nome de Jesus.
Muitas vezes pode ser loucura, mas quando eu me senti atacada, eu comecei a orar pela pessoa que me atacava, ou pelo espírito que me atacava, para que Deus ajudasse e mandasse para longe. Pai, em nome de Jesus, atende todos os aflitos, Pai, em nome de Jesus, que estão longe da minha vista, Pai, em nome de Jesus. Todos os nossos familiares, Pai, todo o futuro, todo aquele que futuramente estiver, Senhor, em desespero, em tristeza, que o Senhor possa nos socorrer até nós, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, uma coisa nós queremos, cumprir com o nosso propósito de vida com alegria, com honra, com celebração. Eu não quero celebrar sem significado. Eu não quero nenhum dinheiro sem significado, eu não quero nenhuma celebração sem significado, nenhuma amizade, nenhum vínculo sem significado, Pai, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, e assim eu peço para vocês também, que Deus possa trazer um significado. Tudo Deus faz com propósito. Outro dia falei o vídeo para vocês que Jesus foi numa festa de casamento, ali ele não estava sem propósito. Ali ele já estava engajado em fazer o primeiro milagre dele, mesmo que ele não soubesse. Ele não sabia. E Deus usou a mãe dele para pedir que ele fizesse e insistir que ele fizesse aquele milagre. Insista pelo milagre do seu filho, você que é mãe. Insista. Eu vou insistir pelo milagre da minha filha. Em nome de Jesus, como mãe, nós intercedemos pelos nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los e deixá-los, que eles possam transcorrer a vida deles sempre na tua presença. Senhor, nos surpreenda, Senhor. Nos surpreenda, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ter essa uva presa à parreira. Que nós possamos estar cheios, Senhor, do melhor e oferecer isso para as pessoas. O melhor que é de nós, que a gente possa oferecer para os nossos irmãos. As nossas melhores orações, o melhor que é de nós. Senhor, que todos os nossos dons sejam oferecidos para o bem. Que haja paz na terra, que haja amor, que haja justiça. Lembra, e eu te convido a ler o Sermão da Montanha. Aquilo que está te faltando, olha lá. Leia o Sermão da Montanha, porque Deus tem uma promessa ali para você, tá bom? Hoje eu não vou ler, outro dia eu venho aqui e leio o Sermão da Montanha com vocês. Tchau, até mais. Se inscreva no canal, curta o vídeo.